vem comigo. Lá atrás, no começo do ano, o que a gente falou? A gente falou que para um circuito funcionar, você precisava ter uma diferença potencial, um circuito fechado. Essa diferença potencial era relativa a uma fonte, ok? E você tinha que ter um aparelho que consumia isso, tá? E a partir do momento que você tinha um circuito fechado, o que ia aparecer lá? Ia aparecer uma corrente elétrica. Então vamos mostrar isso? Vem comigo. Então vamos tomar aqui o nosso circuitinho. Diferença de potencial representada por U, nossa DDP, que é responsável pela movimentação das cargas, ok? Unidade medida dela é volt, bonitinho. E aí o que você vai ter? Circulação da corrente. Circulação da corrente vai se dar convencionalmente do positivo para o negativo. A gente chama de I. Essa intensidade da corrente aí é dada em amperes, certo? E aí você tem um aparelho, nesse circuito fechado, alguma coisa que vai funcionar, vai gerar uma transformação de energia. A energia que está armazenada nessa bateria, por exemplo, vai se transformar em luz, calor, movimento. Tá? No nosso caso, eu botei uma lâmpadazinha aí para ela brilhar. Muito bem. A primeira relação que a gente viu lá atrás foi de intensidade da corrente, que é a definição da corrente. O que é a corrente? É a quantidade de carga que atravessa o condutor num certo intervalo de tempo. Unidade medida disso, Coulomb por segundo, que é chamado de ampere. Beleza? Essa relação ela é muito mais utilizada em situações microscópicas, tá? Para querer definir, olha, qual é a quantidade de carga que passa pelo condutor, Então, ela também é aberta como N vezes Z sobre ΔT. Na resolução dos circuitos, ela aparece bem pouco, beleza? Depois disso, a gente viu a relação de potência. Tinha potência, que era a intensidade da corrente vezes a diferença de potencial. Então, você conseguia definir a potência gerada no circuito por esses dois parâmetros. Qual a diferença potencial que você tem e qual a corrente. Tá? Daqui, você tirava um valor em watt e a gente percebeu que o watt é a composição do ampere com o volt. Ok? No primeiro momento, a gente utilizou muito essa relação para quê? Para dimensionar circuitos. Então, o que a gente fazia? Opa, quero dimensionar qual é um disjuntor que eu preciso colocar no circuito. Então, qual é a intensidade que eu vou ter no circuito? Pegava a potência dos aparelhos e dividia pela diferença de potencial. Isso para dimensionar, por exemplo, disjuntores fusíveis ou depois, que a gente fez também, a espessura dos fios. Tranquilo? Num outro momento, a gente foi determinar a energia consumida por um aparelho. Como? Pela definição de potência é energia sobre tempo, A energia que está sendo transformada num certo intervalo de tempo. Ajeitando, a gente botou aqui que energia era potência vezes tempo. E aí, a gente foi olhar lá e viu que a energia dada pela conta de luz era em kWh. E que aqui a gente poderia fazer também essa continha de quantos kWh um aparelho consome. Como? Pegando a potência em watts, o tempo em horas e dividido por 1000. Se você fizesse essa continha, isso daria em kWh. Só não pode esquecer do quê? Que a potência tem que estar em watt e o tempo tem que estar em hora. Beleza? Posso trabalhar com joule também? Posso. Deixa a potência em watt, tempo em segundo, a energia sai em joule. Fomos mais para frente. Quando chegou mais para frente, a gente começou a falar de resistência, das leis de Ohm. Leis de Ohm. E a gente tinha duas leis de Ohm, tá? As duas definindo resistência para a gente. Uma
né, de maneira mais experimental, falando para a gente que a resistência é a razão entre a diferença de potencial e a corrente, né, que também pode ser escrita aí por U igual a R vezes I, que é a primeira lei. E a outra era em relação às características construtivas, né, da resistência. A sua resistividade, que depende do material, o comprimento dessa resistência e a área da secção, né? Essa daqui é chamada segunda lei. Tranquilo? Então você vai ter aí essas duas leis que vão relacionar que grandezas? Diferença de potencial, corrente e resistência. Tá? A junção das leis de Ohm com a relação de potência vai fazer formar três relações. Então você tinha lá o π, que a gente viu lá em cima. Se você for substituindo a primeira lei de Ohm naquela expressão, você vai chegar em duas outras. Você vai ter o P igual a R vezes I ao quadrado e o P igual a U quadrado sobre R. Lá atrás eu falei para vocês que qual você utiliza. Você pode utilizar qualquer uma das três, desde que você perceba o que você está fazendo. Tá? O que é perceber o que você está fazendo? É saber, olha, quem é constante dentro desse processo? No chuveiro, quando você muda a posição no chuveiro, lá da posição inverno para verão, o que não está mudando? Lá o que não está mudando é a diferença de potencial. É o U. Então você vai relacionar a potência com a resistência por qual? Por essa última aqui. Mantém o U constante e faz a relação qualitativa entre P e R. Quando R é grande, o que acontece com a potência? Quando R é pequeno, o que acontece com a potência? Beleza? Não, quero falar sobre a dissipação da corrente num circuito. Aquele que eu fiz lá atrás do ferro elétrico, lembra? Do fio que chega no ferro e do condutor que está dentro do ferro. O que você tem igual? Você tem igual a corrente. A corrente que passa pelo cabo do ferro é igual à corrente que passa pela resistência lá dentro. Então, se é a mesma corrente, quem vai dissipar maior potência? Aí você vai ver que é diretamente proporcional potência com resistência. Ok? Então, você precisa estar sabendo quem é constante, para fazer comparações. E para utilizar, você pode utilizar qualquer uma das três. Beleza? Não tem diferenciação, não. É só você pegar os dados corretos relativos a elas. Tá bom? Então, o que a gente já tem aqui? A gente tem um monte de ferramenta. Você tem as leis de Ohm, você tem relações de potência, você tem determinação de energia consumida, você tem relação de potência e diferença de potencial com corrente, ok? E você tem lá a definição de corrente. Todos esses caras que estão aqui, eles aparecem em tudo que é tipo de circuito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai propor para vocês alguns exercícios, ok? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês fazerem, tá? E aí eu faço, para você ver se você acertou. Depois você vai para o outro, e aí eu faço. Depois para o outro, eu faço. Depois para o outro, eu faço, ok? E nós vamos fazer de diferentes tipos aí, tá bom?